do negócio. Isso não foi aleatório, ele é 100% consciente disso. Ele cunhou um termo para mover as pessoas para o progressismo e o termo foi agnosticismo. Então, hoje em dia, o cara enche a boca e fala assim, eu sou agnóstico. É como se fosse algo como se fosse algo independente. Como se o tema da política e o tema da religião no mundo atual fossem totalmente apartados. E não faz a menor ideia de que foi um fenômeno forjado. O fenômeno do ateísmo moderno, ele é zero espontâneo. É zero espontâneo. Ele não tem nenhuma... ele é absolutamente zero espontâneo. Ele é 100% fabricado ideologicamente. Tanto que ele não é um fenômeno orgânico do mundo antigo. Não existe cultura ateia. E os estudos desses cientistas foram manipulados? Por exemplo, Tem estudos Darwin... que são... Não, o Darwin ele não nega a existência de Deus, né? Isso foi... O cara deu um viés de interpretação para falar isso. O Darwin até fala que a evolução das espécies pode ter sido guiada por Deus. Escreve isso no livro dele. Então, na verdade, o que o cara pegou foi pegar o estudo do Darwin e transformar em ideologia, né? Isso é o Thomas Huxley. Uma coisa curiosa é que sim, existe manipulação científica em geral. O caso mais notório atual é o nosso queridíssimo Dr. Fauci, né? Que agora eu posso falar, porque Antes o Dr. você não podia. Antes eu não podia, ninguém podia. Porque se você falasse que o Dr. Fauci era um picareta, eugenista, você ia chover canivetes. Você podia até ser criminalizado por isso. Agora é a informação oficial do governo americano. O governo americano declarou que a pandemia provavelmente vazou de um laboratório, declaração do governo americano. Então, eu estou simplesmente reproduzindo aqui os sensores de plantão, estou reproduzindo a informação oficial. O Dr. Fauci deu uma declaração falando, em algumas das políticas de máscara eu inventei, que é surreal, e está provado e confirmado pelo governo americano que o Dr. Fauci, que já foi perdoado antes de ter sido acusado disso, pelo Biden, financiava pesquisa de Covid-19 em Wuhan antes da pandemia. Ele era o cara que financiava a pesquisa de Covid-19 em Wuhan antes da pandemia, que teve mutação de vírus. Ou seja, olha a insanidade que a gente vive. Eu só estou pegando esse caso para as pessoas entenderem o quanto a ciência pode ser manipulada, e foi. É um caso muito notório. O homem, que você era proibido de criticá-lo, que foi escolhido para combater a pandemia, era um homem que financiava a pesquisa de onde, segundo o governo americano, possivelmente ou provavelmente vazou a pandemia. Então você foi proibido de falar sobre isso, e agora a informação oficial. Aquela história de qual a diferença entre uma conspiração de direita e a realidade. E ele criou todas as regras sem estudo algum, né? Distanciamento. E ele falou, eu inventei várias dessas coisas. Inventei, a fonte sou eu. Até distância de uma pessoa a outra, assim, eu chutei lá 2 metros lá e coloquei. E as pessoas falaram com a maior convicção, não, a ciência. A ciência disse. Só que o cara falou, eu inventei, então assim, é um negócio tão insano, porque em muitos aspectos o Dr. Fauci é o herdeiro dessa tradição do Thomas Huxley, de você trocar o que é o método científico, o uso dele real, por a ciência. E a ciência é o quê? Uma comunidade oligárquica muito específica, que pouco tem a ver com a ciência experimental em si. Ô Guilherme, e a igreja na época não lutou contra isso, não? A igreja lutou contra muita coisa ao longo da história, muitas ideologias nefastas, né? A igreja condenou a Revolução Francesa, condenou todas essas coisas, mas acontece que o povo não dá bola, vai fazer o quê, né? A igreja condena, mas o povo ignora, fala, beleza. A igreja condenou a escravidão toda a época dela e todo mundo ignorou, que dirá o porque mundo eu não sei se a igreja teria uma obrigação de lutar de forma mais firme. Mas a igreja lutou de forma firme. Você fala, travar uma batalha mesmo, chamar os fiéis e falar assim... Mas foram travadas, né? É uma luta contra o mal. Bom, essa é uma coisa muito interessante, a ideia de uma cruzada moderna. Sabe que na verdade, existiram várias guerras. Bom, por exemplo, na França, os católicos pegaram em armas contra a Revolução Francesa. Foi a Revolta da Vendéia. Os fazendeiros olharam e falaram, esse pessoal de Paris enlouqueceu. Vamos proteger o que sobrou da civilização. Eles lutaram. Só que aí Napoleão usou canhões contra a população civil pela primeira vez na história e matou eles. As pessoas da igreja pegaram armas no México para derrubar a República Maçônica Mexicana, que estava destruindo a igreja. E lutaram de maneira muito corajosa. Daí os americanos interviram para derrubar o governo mexicano ao final da história, mas foi a Guerra dos Cristeiros. A igreja
O problema é que você não tem os países católicos, as nações católicas para lutar, né? Uhum. O último reino católico foi a Áustria, que foi destruída na Primeira Guerra Mundial. De propósito, por globalistas, que queriam suprimir a igreja. E aí a Áustria foi transformada em micro-reinos. Na verdade, a Primeira Guerra Mundial, a finalidade dela foi destruir as últimas 3 monarquias da Europa. Foi para isso que forjaram a guerra. A Alemanha virou a República de Weimar, a Áustria virou uma série de micro-países e a Rússia virou a União Soviética. Sim. Então, a Primeira Guerra, na verdade, é uma grande cruzada em nome da democracia, do iluminismo, da liberdade, sei lá qual é o outro... É outra besteira, e na verdade a função real disso tudo é o quê? A destruição da Europa, a destruição dos últimos estados cristãos, né? Porque a Alemanha era preponderantemente protestante, embora a região mais rica da Alemanha seja católica, e a Rússia era ortodoxa. Mas os 3 foram destruídos simultaneamente. Então, a igreja, o ponto dela conseguir lutar é que não tem um Estado católico para lutar. Esse é o primeiro complicador desse fato, porque é quem luta, né? O fiel isolado, daí o fiel teria que, na verdade, retomar o seu próprio estado para poder lutar. Então não tem como... O fiel não é forte o suficiente. O isolado... seria o general, né? Não tem nem como, porque na verdade o que luta são estados, não é a igreja. A igreja, a função dela é espiritual. A igreja está aqui para salvar as almas, não para lutar a batalha per se. Quem luta são estados. Mesmo nas cruzadas, quem lutou nas cruzadas foram estados. Príncipes, e nobres e pessoas do mundo político. É função dos leigos lutar e ter ordens sociais preservadas. A função da igreja é conduzir as pessoas para o céu. E sim, a igreja dá princípios morais que podem direcionar a pessoa para buscar coisas sãs e fugir da insanidade. Uhum. Mas a igreja não vai ela pegar em armas no sentido direto sem os estados, né? Sim, precisa do...